Olá, Ayrton, com vocês novamente, e hoje falando de um tema difícil, não tão palatável, mas se você se interessou pelo título, veio aqui para obter informações, para ajudar alguém, para entender melhor esse fenômeno chamado suicídio. Eu chamo a atenção para os sinais de alertas, geralmente silenciosos, que as pessoas emitem. E eu vou contar um pouquinho para vocês como é que eu cheguei nesse tema. Em primeiro lugar, é horroroso saber que, depois de tanto tempo, lógico que o número aumentou muito, mas hoje nós estamos falando de 30 mil a 40 mil pessoas que se suicidam no ano. Né? Não é pouquinho, né? Não é pouquinho. Não é uma pequena doença, vamos dizer assim, né? É uma fatalidade que sem igual, né? Não temos como comparar. Uma fatalidade cometida pela própria pessoa, né? Um atentado contra a própria vida. Nós estamos falando realmente de um fenômeno. E a questão da idade, eu vou aqui colocar de cabeça aqui mais ou menos o que eu lembro, se eu não me engano, de 14 a 29 anos a faixa etária, se não é isso, é de 15 a 30, algo parecido. Então é muito alarmante, são jovens, né? Estamos falando de pessoas muito jovens no início da sua vida. Para contar um pouquinho do histórico, o que, que o Ayrton tem a ver com isso? Sou psicólogo, vocês sabem disso, trabalho com gente, trabalho em organização, trabalho com pessoas, no consultório, e o que eu percebo e percebia já muito cedo, né? Você está aqui um colega que vem trabalhando comigo há muitos anos, estudou comigo, e na faculdade, Rogério Sarievi, né? Ele vai gostar de ouvir essa história e, assim, muito bom, né? Momentos bons da escola e tal. E, na verdade, nós fizemos uma opção, desde o segundo ano, se eu não me engano, né, Rogério? Nós fizemos uma opção que era de estudar todos os trabalhos, pelo menos ali voltados para fenômenos, para personalidade, estudar o suicídio. Não me pergunte por quê. Nós pegamos esse tema, entrevistamos profissionais na época renomados, né? Valdemar Angerani Camon, não esqueço desse nome. Entrevistamos ele falando a respeito de suicídio, né? Nós fizemos lá uma entrevista, saímos daqui de São Bernardo para São Paulo, né? Um adolescente indo lá na Paulista e tentando achar naqueles prédios lá o endereço dado pelo Valdemar. E assim, procuramos ir a fundo no tema. Nós fizemos vários levantamentos sobre, assim, até alguns suicídios coletivos aqui próprio na região do ABC, montadoras que desligaram aí 1.000 pessoas, desligavam por semana, às vezes 1.000 pessoas, uma época difícil ali da década de 80, e essas pessoas se suicidaram por não conseguir ficar fora da empresa, ficar fora do papel profissional. Isso chamou muita atenção, volto a dizer, adolescentes tomando contato com um fenômeno tão sério e tão difícil de se entender. E aí nós procuramos saber um pouco da etiologia, né, da onde vem isso, quer dizer, de quando se fala de suicídio. Eu não vou entrar totalmente na teoria, mas não me esqueço de Durkheim, que é um filósofo que trouxe muito à tona essa questão, né, do suicídio e as razões fenomenológicas, existenciais, para que fosse realmente dissecado esse tema, porque é algo que choca muitas pessoas e choca todos nós até hoje, né? Ainda sabendo desse número de 30 a 40 mil. E até o tema foi para a OMS com assim, um alerta muito grande e criaram aí o Setembro Amarelo, mundialmente, né? O setembro, 10 de setembro, foi intitulado do dia de alerta total para que as pessoas, os países e todos, no Brasil não diferente disso, né? Acatou, o próprio CVV aí, cuidado com a vida, né? Que se cuida, que se preocupa tanto com a vida, também intitulou
do Setembro e Setembro Amarelo, né? E vem para o Brasil aqui com essa com esse nome para chamar a atenção das pessoas. E falando aí, né, de Durkheim, como eu falei, tem também um fenômeno que nós pudemos estudar um pouquinho mais também a respeito de um escritor alemão, né, Hoffmann von Goethe, que escreveu um livro em 1774 e ele dizia nesse livro, era um romance, né, de um jovem, o sofrimento de um jovem, né, e que esse jovem tinha um comportamento totalmente diferente para a época, inclusive indumentárias e tal, e os jovens repetiam muito copiava muito, como até hoje, né, o modismo, se fixaram muito nesse personagem e foi atribuído a esse livro muitos suicidas. E isso foi um choque para a sociedade, até foi proibido em determinado momento a circulação desse livro, porque ele, de certa forma, tinha um conteúdo que levava o jovem a uma depressão, vamos dizer assim, a um enclausuramento e ao ato suicida. É lógico que nós estamos falando aqui dos finalmente, né, do ato em si. Agora, nós temos as tentativas, que é algo que eu gostaria de me ater mais. A tentativa de suicídio. Né? Existem sinais, há casos que realmente a pessoa não dá sinal nenhum e, abruptamente, ela toma essa decisão de suicídio. Nós não vamos entender completamente, eu acredito que nunca, né? Porque outro dia tinha um grande debate aí num grupo que participo, que era quem já entrevistou um suicida? É lógico, né? Você não pode, não consegue entrevistar um suicida e perguntar as razões dele. Muitos deixam cartas e tudo mais, mas é impossível. Agora, nós podemos, sim, entrevistar, conversar com aquele que tenta o suicídio, aquele que dá sinais. Né? E aí eu quero falar justamente desses sinais. O que são sinais silenciosos de tentativa? As pessoas podem dar sinais através da depressão, que é a mais comum que nós conhecemos. Né? A depressão também tem aí todo o seu trajeto na vida humana há muito tempo, muito tempo. Talvez o suicídio venha muito antes da medicina e muito antes de a gente catalogar e chamar de depressão. E pensava-se assim que a depressão tinha que ser expurgada do sangue, né? Para você ter uma ideia do quanto nós evoluímos com a questão da saúde mental e o quanto a gente precisa realmente falar disso nas organizações, nos lares, e não deixar que esses sinais passem em branco. Que sinais são esses? A depressão, como eu disse, mas outros sinais de autodestruição, né? É um impulso de morte, né? Como dizia Freud, impulso de vida e impulso de morte. Então, assim, quais os impulsos de morte? É você, de alguma forma, minar a vida aos poucos. Né? O que seria isso? Por exemplo, você com má alimentação, excesso de álcool, excesso de exposição corporal ou esportes ou atitudes que possam levar o seu ferimento, a você, a integridade física colocada em perigo. Então, nós temos várias, assim, eu lembro muito bem desses trabalhos na época de faculdade e que depois, para mim, ficou muito vivo no dia a dia, você vê pessoas se colocando em risco na própria condução pública. Nós observávamos muito trem na época, né, e as pessoas sentadas ali próximo ao trilho de trem, né, com as pernas para dentro do trilho ali, do limite, né, que hoje tem faixas, na época não tinha nem faixas, e isso foi chamando muita atenção. Pessoas, por exemplo, da limpeza, limpando o vidro, é uma necessidade, mas a pessoa que aceita fazer isso, ela tem um componente de uma falta de cuidado com a vida dela que só pode ser um impulso de morte, né? É um risco que está ligado à profissão e tudo mais, mas que
por favor, né? Não entre nessa profissão, não vá para essa profissão. E a própria escolha da profissão, né? Então, nós estamos aí desde pilotos de avião e tal, que lidam com isso a todo momento, né? E foram bem preparados para isso e, na sua personalidade, tem algo, não digo de impulso de morte, mas assim, um risco à vida, né? E a gente precisa dessas pessoas, né? Precisa dessas pessoas, mas um risco mais calculado. Agora, quando a pessoa se coloca, por exemplo, num bungee jump, putz, legal, adoro aventura e tudo mais, mas repetidamente, né, como aconteceu, inclusive, na própria região aqui da onde eu moro, no ABC, aconteceu de jovens, né, pular com equipamentos que não estavam totalmente conectados em nenhum lugar aqui, que é um prédio abandonado, e as pessoas, acho que foram 3 jovens que se feriram gravemente, inclusive um ou 2 foram a óbito, não lembro exatamente, não acompanhei toda a notícia. Mas é um lugar bem próximo aqui e realmente a pessoa se colocou em risco. Assim, qual a probabilidade? Existe uma probabilidade grande de morte. Então, isso que eu chamo de, de alertas silenciosos. A pessoa sabe que pode ter um problema e continua a fazer uma ou 2 ou 3 vezes. É por isso que eu falo para as pessoas, né, oriento as pessoas, nas organizações também, observe os sinais. Se nós temos essa faixa mais preocupante, essa faixa deveria ser cuidada muito mais e muito mais alertas deveríamos colocar com relação a isso. Algumas empresas têm nos procurado para justamente fazer avaliações de jovens, acompanhamento de jovens nas empresas. As empresas estão aí com os seus aprendizes, com seus estagiários, né? Tem pessoas jovens na própria fábrica, nos próprios escritórios aí, na faixa de 20, 22, 23 anos, que são pessoas que estão aí se formando com relação ao futuro, com expectativa. E nós aqui podemos dizer que estamos passando por um momento muito difícil na pandemia. Então, se nós, que somos mais velhos, assim, depois ali dos 30, 35, já tem uma visão ali do que está fazendo, da onde vai chegar, tem um monte de conflitos, né? Imagine as pessoas com a idade de formação de carreira, de formação de vida, com perspectivas, né? E com expectativas altas e, assim, totalmente frustradas por conta da pandemia, por conta da não possibilidade de encontrar amigos e curtir a vida com seus hormônios a todo vapor. E às vezes a própria dificuldade que hoje também enfrentamos de lidar com a frustração. Essa é outra questão muito importante que tem aí assombrado muitos lares e pela dificuldade, às vezes, da própria educação, da cultura, de você mostrar para o jovem que teremos frustrações, né? E até própria da criação, aí tem várias teorias a respeito disso, várias experiências também na formação das crianças, dos jovens, e que muitas vezes estão aí focados mais nas mídias, mais na vida virtual do que a vida real, que a vida real frustra muito mais, né? Ela é frustrante por natureza. E lidar com isso exige um preparo. E aí, por conta até da falta de preparo, da falta de cultura, da psicoeducação, os jovens estão indo para o mercado de trabalho, muitas vezes, intolerantes à frustração. E, quando deparam com a frustração, podem sentir essa vontade de se excluir, de vontade de terminar, né, como diz, com a vida. E isso é muito perigoso. Então, cabe o alerta de ler os sinais. Sinais autodestrutivos, como eu relatei aqui, sinais da própria depressão. A ansiedade também é algo que preocupa muito, essa questão de querer viver muito o futuro, quer dizer, trazer para o presente, né? Gerar essa possibilidade desse jovem conhecer outras facetas, mostrar outras facetas. Eu sempre digo
existem sempre mais do que uma ou duas opções, existem muitas outras opções. As pessoas estão muito imediatistas, os jovens estão muito imediatistas, tem que ser agora. Não, as coisas vão acontecendo à medida que você vai se estruturando e vai conseguindo superar essas pequenas etapas. Não é fácil tudo isso, gente, não estou dizendo aqui que é fácil, mas eu gostaria realmente que as pessoas observassem mais esses sinais, né? E foco um pouco mais nos jovens. Lógico, os idosos também estão precisando muito conversar, muito contar histórias. Eu mesmo tenho minha mãezinha querida, 89 anos, que gosta de contar as histórias e como eles se sentem bem quando alguém senta para ouvir. Os jovens não são diferentes também. Eles querem conversar, querem ser ouvidos. Agora, para isso precisa criar o ambiente, né? Não dá para ser enquanto ele joga o videogame, enquanto acessa o celular, conversar sobre a vida. Então, criar ambientes para conversar sobre a vida, né? Ambientes fora do que se está mais aí habituado. Agora a gente está aí saindo aos poucos, com cuidado, com prevenção, mas deve-se tentar sair do ambiente já contaminado, muitas vezes com as toxinas do dia a dia, dar uma volta, dar um passeio, existem parques, existem praças, vamos ocupá-las, vamos tentar aí na medida do possível, aonde cada um reside, trazer esses jovens para a conversa, essas pessoas, sei lá, quem você se preocupa, trazer para a conversa, porque a conversa também ajuda bastante e pode salvar vidas, como diz aí o próprio título, Conversa Salva Vidas, na CNN outro dia, e que isso está sendo um chavão mesmo. Voltar ao diálogo, conversar mais, clicar menos, para que a gente não perca essas pessoas de vista, não perca essas pessoas aí com sabe, cortando o pulso, se machucando, e, como eu disse, se machucando lentamente, né? Destruindo o organismo lentamente, lentamente. Então, por favor, observe os sinais e procure ajuda. Tem aí profissionais bons para cuidar disso também. Existe um alerta total aí dos profissionais da saúde para que observe realmente as reações e muitas coisas nós não podemos fazer pelos outros, mas podemos fazer a nossa parte. E é isso que eu convido todos vocês. Muito obrigado. Vejo vocês em outros capítulos, em assuntos também bons, gostosos, mas esse é um dos que precisamos falar. Bacana? Até mais, se gostou, dá aí um like, divulgue para os amigos e a gente pode aí ampliar esse conhecimento cada vez mais. Coloque aqui o que você acha, o que você já pesquisou. Tem muitas coisas legais assim de esclarecimento sobre suicídio em toda a história. E apesar de se falar muito pouco aí nas mídias, mas tem muito material sobre isso. Procure, se informe. Muito obrigado. Até mais.